Olá, telespectadores e ouvintes da nossa Rede Alesp. Mais um programa Conexão Legislativa, né? E eu tenho hoje aqui comigo para bater um papo, né? O Leandro de Matos Coutinho. O Leandro, você vai ver, já está aí no seu vídeo, ele é presidente do ICRIO, né, Leandro? O Instituto Compliance Rio. E o Leandro também é advogado, né? A gente sabe que essa palavra, né? Vou até falar rapidinho, e você emenda para explicar o que é o compliance, né? A palavra ela foi originada, né, do verbo to comply, que tem aí o significado, né, de agir em sintonia com as regras. Estou certo ou estou errado, Leandro? Perfeito, é exatamente isso. A gente importou esse termo do inglês, veio de fato da legislação americana, inglesa, né, to comply, e a gente trouxe para o Brasil, muitas vezes utilizamos mesmo o termo compliance, mas também ele é traduzido ou adaptado à nossa legislação para fins de integridade e conformidade. Então, as duas coisas acopladas equivalem ao que a gente chama de compliance de forma geral, né? Então, é um prazer estar com vocês, é um prazer estar atendendo esse convite. Me senti muito honrado, em nome do ICRIO também. A gente está sempre à disposição quando puder colaborar com o poder público, com as câmaras legislativas, com a Assembleia, com o caso de São Paulo. Então, é uma honra para a gente. Muito obrigado pelo convite. A gente é que agradece a sua participação, Leandro. Agora, quais são os objetivos dessa função, Leandro, do compliance nas empresas, vamos dizer assim? Perfeito. Deixa eu fazer um passo atrás, falar um pouquinho do Instituto Compliance Rio, que eu presido desde a fundação. A gente está desde 2018 com o Instituto, foi um objetivo, uma ação coletiva. Eu vou sempre gastar energia com essa expressão, ação coletiva, porque é a sociedade civil que se organiza em bandeiras públicas, bandeiras de interesse social. E o compliance está na mesma toada, né? Então, a gente, desde 2015, 2016, a gente se reúne aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, para conversar sobre integridade, sobre ética, sobre governança. A tal ponto, começamos com 10 pessoas. Então, até uma mensagem positiva para quem quiser fazer algo semelhante. Começamos pequeno, começamos sem nenhuma maior ambição, né? De 10 pessoas fomos a 20, fomos a 30, e quando fundamos o Instituto em 2018 já éramos 50. No último ano passamos de 100 associados entre pessoas físicas e jurídicas. Então, fica aqui o convite, fica também, não só que vocês conheçam um pouco do ICRIO, nosso site é icrio.org, mas também que vocês, cidadãos como nós, se organizem em ações coletivas, porque assim a gente imagina que consegue lentamente, mas de forma perseverante, mudar um pouco a sociedade. Indo para a sua pergunta especificamente, o que se espera né, do compliance? Aliás, até antes de você responder essa pergunta, Leandro, muita gente, né, porque a gente tem que usar uma linguagem, né, que as pessoas, a população entenda, né? Televisão é muito isso também, né? A gente precisa usar termos, né, fáceis, não muito técnicos, para que o telespectador entenda, né? E pelo que eu estou, o compliance é uma atividade mais recente, né? Eu digo assim, é uma atividade que, se eu tiver errado, você me corrija, né? Só para que o telespectador entenda o que é o compliance, né? Diz aqui que ela visa garantir aí o cumprimento, né, de todas as normas, leis e regulamentos, né, internos, tanto internos, né, como externos também, né, seguindo aí os padrões exigidos pelo seu próprio segmento de atuação. É isso que eu queria, antes de você responder o objetivo do compliance, explicasse melhor para o telespectador o que é o compliance, né? Não, acho que muito boa provocação, porque a gente tem que passar, nesse momento, de usar termos que são herméticos, né? Que tem poucos que compreendem. Eu sou advogado, então a gente tem toda uma linguagem própria, uma linguagem, alguns chamam de juridiquês, aí de forma mais pejorativa, mas para o compliance, para outras áreas, a economia também tem isso, né? A gente tem um código de palavras, um código de expressões que são mais usuais para quem já é iniciado no assunto. Então, a discussão principal que a gente pode ter, e merece ter, é traduzir isso para que todo mundo possa entender. Então, quando eu falei no início, né, que ele no Brasil ele foi traduzido ou adaptado para fins de integridade e conformidade, vamos pensar assim, ética mais básica, né, ou agir de forma correta. Vamos começar assim.
Você citou a questão da legislação, atender a legislação. Isso, todos nós somos obrigados a isso, né? Não é uma opção que se tem, seja grande, pequeno, seja simples, seja complexo. Atender a legislação é o que esperamos de todos nós. Mas vamos um pouquinho além disso. Essa é a parte da conformidade, tá? Estar conforme. Então, eu pago meus impostos, eu cumpro agora esse ano, temos eleição, por exemplo, vou à sessão eleitoral, faço meu voto, ou seja, eu cumpro meus deveres cívicos, em geral. É isso. Faço meu registro correto dos meus imóveis, do veículo que eu tenho, dos meus filhos, caso eu tenha filhos. Esse é o papel obrigatório de todos nós. É a conformidade, estou conforme. Mas o passo adicional, é o passo que eu acho que é o mais importante para a gente conversar, é o passo da integridade. Como é que eu faço de forma correta as coisas? Para além do que a lei espera, né? E isso, sem maiores complexidades, isso vale desde o nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso condomínio, na nossa cidade, também no Estado, né? A gente está num ambiente aqui que é a Assembleia Legislativa Estadual. Como é que a gente faz o certo? O que é o certo? O que é o certo é aquela história de 90% das perguntas tem sim ou não, né? A gente sempre se preocupa muito quando trata de questões duvidosas, zonas cinzentas, mas grande parte das soluções são dadas sim como sim ou não, de forma bem rápida, mencionado aqui, né? Então, fazer o certo é fazer aquilo que a gente sabe que é o certo, que espera que a gente faça. Isso vem de casa, quando a gente aprende a conviver, né, com familiares, com nossos pais, com nossos avós, tios, etc. Isso vem na escola, quando a gente passa também a conviver com nossos colegas de turma, a respeitar o professor. Então, isso é fazer o certo. Alguns vão chamar de bom senso, outros vão chamar de obrigações cívicas, não importa o termo. A mensagem principal é: devemos agir corretamente, não porque seremos punidos por não agir, mas agir corretamente é bom em si. Então, a integridade passa por aí, a gente fazer o certo porque é certo. Eu não faço certo porque eu sou vigiado. Eu não vou respeitar uma norma de trânsito porque eu vou ser multado. Eu vou respeitar porque é o certo. Porque assim eu vou ter menos acidentes, assim eu não vou atropelar ninguém, assim eu não vou me envolver numa situação mais complicada. Então, fazer o certo pelo certo. Eu não vou furar uma fila no banco que todos nós frequentamos porque eu sei que eu estarei prejudicando alguém. Não precisa ter uma punição específica. Eu sei que estou prejudicando alguém. Eu não vou ser deselegante numa sala de aula, ofender um professor, só porque ele tem uma hierarquia, né, em relação ao aluno. Eu vou fazer porque é o certo. Ele está no ambiente de trabalho, ele está se esforçando para passar uma mensagem, passar educação, né, para os alunos, e é o dever de todos os alunos respeitarem o professor. Eu sou professor também, então isso fica bastante evidente quando a gente está em sala de aula. Então, é isso. A integridade, sem maiores complexidades, discussões filosóficas de ética, Platão, etc., é a discussão de fazer o certo porque é certo. Fazer o certo, de novo, não porque eu estou sendo vigiado. O ser humano vive sob controle, né? A gente tem regras, de novo, eu sou advogado, então a gente sabe que tem legislações, que existem regras que temos que seguir. E elas existem, inclusive, para evitar conflitos sociais. A missão maior do direito é pacificar a sociedade, evitando os conflitos, evitando guerras, violência, etc. Então as regras têm que existir, elas terão que ser seguidas. Mas vamos para além das regras. O que eu posso fazer, eu devo fazer, melhor dizendo, por ser o certo. Acho que é aí que passa a mensagem da integridade. E quando, portanto, né, fazendo um resumo rápido, quando a gente olha para o compliance, é um pacote disso tudo. Eu sim cumprir as regras, por exemplo, numa empresa, né, trabalhistas, eu tenho empregados, tenho o registro correto, cumpro o horário, pago corretamente o salário dele, mas eu também tenho ações íntegras. Eu não vou fazer assédio moral com o empregado, eu não vou fazer assédio sexual com o empregado, eu não vou exigir metas abusivas que vão ser covardemente implementadas. Isso é agir de forma íntegra, é ir além do que está previsto na lei, ou no contrato, ou mesmo na norma interna até. A gente não só se pauta pelo que o legislador diz, né? De novo, a gente está numa casa legislativa. A legislação existe, ela é posta e ela é obrigatória. Mas a gente não se pauta só por isso. A gente se pauta também por nossos deveres, nossos códigos próprios. E aí entra numa outra seara, por exemplo, código de ética, código de conduta. As empresas têm, seguramente as câmaras legislativas também têm, ou pelo menos deveriam ter. Como devemos nos portar, né? O que devemos fazer para que a nossa conduta seja íntegra do início ao fim, não meramente porque estou sendo vigiado e vou ser punido. Eu vou citar aqui uma pesquisa rápida, eu costumo sempre falar isso em sala de aula também. É uma pesquisa global.
tá? Não é no Brasil, isso não é no Brasil. A gente costuma sempre se olhar de forma um pouco depreciativa, né? O Brasil é pior, não. É pesquisa global. Quando se trata de programas de integridade, os dados mostram que 15% de qualquer entidade, empresa, organização, 15% das pessoas vão corromper. São dados globais. Então, esse público, ele com vigilância, sem vigilância, com código, sem código, ele vai corromper porque é o extrato social, é o corte na sociedade que aquele público não é alcançado. Outros 15% não vão corromper nunca. Então, é um indivíduo que você colocar um maço de dinheiro, ele for paupérrimo, mas tem um maço de dinheiro, ele vai pegar e entregar a quem de direito. Seja sendo vigiado ou não. Então, esse é o público que eu não preciso me preocupar. Seja porque ele não vai ser alcançado, nunca, porque ele corrompe de qualquer maneira, de novo, dados globais, seja porque ele é incorruptível. Isso também não me preocupa. A gente tem que se preocupar, e aí vale para qualquer organização, repito, com esses 70%, né? Esse grande meio entre os incorruptíveis e os corruptíveis. Esse é o público que a gente tem que endereçar bem as mensagens de conformidade, de integridade, de ética, para que a gente possa sensibilizá-los. Então, acho que aí que a boa notícia é que a gente tem um público muito grande, a massa da sociedade, portanto, no novo âmbito global, que pode ser sensibilizado por ações corretas, de integridade, de conformidade, de ética, de boa governança. Então, se a gente tem esse número entre 60% e 70%, temos um trabalho grande pela frente, né? Acho que vale o esforço e o Exato, alcance. mas eu vi, viu, Leandro? Eu vi, inclusive, lendo, né? Claro, a gente é jornalista, a gente tem que procurar se informar, né? E antes de fazer até o programa contigo, eu dei uma pesquisada e eu cheguei a ver que, inclusive, citado, né, nessa matéria, falando sobre o compliance, enfim, né? Que empresas, né? Por exemplo, vou citar um exemplo, a Petrobras, se tivesse, né, adotado, né, o compliance, estivesse inserido dentro da empresa, né, o compliance poderia ter evitado, né, a situação em que a Petrobras chegou. Eu não sei se isso, né, é verdadeiro, você que me responda agora, né, para você ver do que eu li ali a importância, né, de se implementar, né, o compliance numa empresa. Não sei, mas eu li isso aí, entendeu? Fiquei impressionado. Eu falei, nossa, cara, a situação toda que a Petrobras, né, vem passando aí, passou e vem passando, inclusive, passou não, vem passando, né? Que se tivesse inserido o compliance, isso teria, talvez não tivesse chegado aonde chegou. Não é verdade isso? Não, acho que compartilhamos do mesmo sentimento. Não à toa, eu tenho a linha de pesquisa no mestrado, que eu concluí o mestrado há alguns anos, exatamente sobre compliance em empresas estatais. Tá? Então, publiquei um livro, inclusive, sobre isso. Lei das estatais, lei anticorrupção e defesa do Estado Democrático de Direito. Esse é o nome do meu livro, publicado em 2018. Eu estudei profundamente as empresas estatais porque eu sou advogado de uma empresa estatal. Então, uma coisa que está no meu DNA e é uma preocupação já de longa data, tem 18 anos de carreira numa empresa estatal. O compliance, eu vou fazer uma menção rápida, que é 2 leis, tá? Acho que, sem ser muito teórico, juridicamente falando, mas 2 leis rápidas a gente tem que mencionar. A Lei Anticorrupção, de 2013, foi um marco no Brasil, depois das manifestações de rua, depois daquele, né, por 8 centavos, aquela história toda, veio à tona a Lei Anticorrupção. O Brasil demorou muito a editar uma lei desse tipo. E depois a Lei das Estatais, em 2016. Então, nesse intervalo, 13 a 16, a gente viu um sem número de empresas estatais envolvidas com práticas corruptas. Até antes disso, infelizmente depois também, tá? Para não ser aqui, não dizer que o mundo está perfeito, está longe de estar perfeito. Mas esse mote de 2 legislações tão importantes e do público de empresas estatais estarem tão envolvidas com isso me fez estudar o tema profundamente. Então, hoje a gente pode falar, eu cito em sala de aula também, a Petrobras foi um caso que alcançou as piores manchetes na oportunidade, continua acontecendo, acho que hoje teve uma operação, inclusive, hoje, agora em setembro de 2020 ainda, ela alcançou as manchetes pelas piores notícias, sim pela ausência de compliance, sim pela ausência de controles internos, e ela veio se aprimorando ano após ano, até chegar agora em 2019, 2020, e voltar a ser ranqueada em ambientes, reconhecimentos internacionais, né, de prática de integridade. Ela criou uma diretoria de governança e compliance, ela reeditou o código de ética da empresa, código de ética, código de conduta, ela trouxe profissionais externos para compor também a sua direção
na seara do compliance, na seara da investigação interna e outros. Ou seja, ela reagiu como empresa, né, como uma entidade, ao volume incorreto de situações que se apresentavam antes. E aí a gente pode falar em Lava Jato, pode falar em Petrolão, pode falar em tantos outros exemplos infelizes, né, inclusive para a empresa. Tem colegas, né, de profissão que são da Petrobras, então tem enorme respeito pela empresa. E eu cito também, como eu falei em sala de aula, o quanto ela conseguiu mudar essa chave. Tá? Ela saiu de um... Porque para o empregado de uma empresa estatal, dói muito, né? A gente se vê envolvido numa empresa, numa entidade que a gente dedica tantos anos e tanto esforço profissional, numa manchete de corrupção. Isso não é bom para ninguém. Então, foi partir dos próprios empregados também, da própria nova direção, já há alguns anos, virar essa chave para que ela voltasse a figurar nas boas manchetes, né? De produção de petróleo, de lucro para o Estado brasileiro, geração de riqueza. No meu estado, por exemplo, o Rio de Janeiro ele é muito envolvido com a Petrobras, a sede é no Rio de Janeiro, tem negócios gigantescos aqui na Bacia de Campos e outros. Então, para a gente, como Estado, também é fundamental que a Petrobras seja bem economicamente, mas também bem íntegra, de forma íntegra, né? Não basta ter bons negócios se os negócios forem lícitos. Isso não vale só para empresas estatais, para empresas privadas também. Não preciso ir muito longe. A gente teve notícias pela Lava Jato, que todo mundo ficou sabendo, de empresas de grande porte, nacionais e internacionais, que tinham departamentos de propina, organizado, com sistemas, com complexidade industrial. Então isso não se deseja, seja para empresa estatal ou empresa privada, de forma alguma, né? Porque é desnaturar o papel de empresa e passar a ser o papel de uma organização criminosa, até, em certa medida. Vamos falar do momento que a gente está vivendo, Leandro. Perfeito. Essa pandemia, né, ela trouxe aí um cenário nunca visto, aliás, né, por empresas no mundo todo. A gente sabe disso, né? As medidas de combate aí à Covid-19, enfim, elas tiveram esses efeitos aí como o isolamento, né, social, a quarentena, né, que a gente ainda está vivendo essa quarentena. Procedimentos compulsórios, enfim, dispensa de licitação pública, né, flexibilizando aí as regras, né, para aquisição de bens, serviços e insumos destinados aí ao enfrentamento dessa pandemia que a gente vive nesse momento, né, requerimentos também administrativos, enfim, e notificação obrigatória. Eu queria saber o seguinte: quais são os maiores impactos, né, que o compliance sofreu esse ano por conta dessa pandemia, Leandro? Olha, a gente está vivendo um momento, assim, nos últimos 100 anos nada havia parecido, né? Então a gente está vivendo a história, esse é o primeiro ponto. É uma geração, a geração anterior que enfrentou algo parecido foi em 1918, no pós-guerra, com gripe espanhola, que não alcançou as proporções que a gente está vivendo agora. Então, de fato, a gente não... Podemos contar para os netos e filhos, etc., no momento que vivemos história sem ter nos preparado para isso, né? Fomos atropelados pela pandemia. Desde o início do ano, desde fevereiro, março, quando esse assunto começou a vir à tona, a gente viu um sem número de legislações, tenho certeza que o Estado de São Paulo também passou por isso, legislações, regulamentos, emendas constitucionais, decretos, tentando reestruturar o mundo jurídico, né, o mundo legal e relações sociais, portanto, diante da pandemia. Você citou licitações, a gente poderia citar também exigências fiscais, exigências de pagamento de tributos, questões cíveis, de locação, de questões de shopping, e inúmeras outras. Né? Todo o nosso ambiente foi desafiado e foi atropelado. Acho que essa é uma expressão mais clara do que é desafiado, porque foi tudo muito drástico, né? E tivemos que nos readaptar de forma muito rápida também. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, as empresas, e aí a gente pode fazer um corte aqui, grande parte das empresas vinham se adaptando. Quando eu falo empresas, no Brasil, só para um número importante também, mais de 99% das empresas são micro e pequenas empresas. Então, quando eu falo empresas de verdade, o número pode não ser valor monetário, seguramente as grandes pesam mais. Mas a que gera emprego, a que gera receita, a que tem maior número são as micro e pequenas empresas. Então, nós estávamos começando a se adaptar a regras de governança mínima, regra de integridade, regra de transparência. Elas foram atropeladas simplesmente pela quase quebra nesse momento, né? Então, um sem número de empresas ficaram sem ter negócio. Um sem número de empresas lutaram para sobreviver
E já se fala em, por exemplo, de pequenos comércios, 30% não vão chegar ao fim do ano. Talvez até números maiores do que esse. Então, essas empresas que estavam se adaptando, estavam em processo de adaptação a regras mínimas de compliance, de integridade, de honestidade no trato com outras empresas, contrato com o poder público, elas foram atropeladas e se viram assim, quase reféns do que fazer agora. Eu não tenho negócio, eu não tenho como sustentar meu negócio. E isso acarretou, isso já está começando a vir à tona também, né? Acarretou alguns fechamentos de pequenas unidades que já existiam de compliance. Então, o indivíduo tinha uma gerência jurídica que também fazia lá o papel de compliance. O outro tinha uma agência tributária que também tocava isso, ou uma questão trabalhista que se preocupava com canal de denúncia, se preocupava com ouvir os empregados para evitar assédios e tudo mais. Infelizmente, muitas delas fecharam por falta de recursos mesmo. Então, a gente poderia dizer que essa mudança que a gente passou esse ano, infelizmente, apesar do compliance se tornar mais necessário, né, porque a gente tem que agir de forma mais íntegra, mais correta, para que não tenhamos as manchetes de jornal que a gente tem enfrentado aí de ilícito de toda sorte, né, compra de material hospitalar, compra de insumos, abertura de hospitais de campanha, vários governadores do Brasil passaram por isso, tem investigações no STJ, nos tribunais de justiça dos estados, ou seja, para que a gente saísse desse ambiente de corrupção no âmbito da saúde, porque o maior problema desse ano é a saúde, né? Saúde pública é o carro-chefe. A gente viu as empresas tendo que optar muitas vezes por eliminar essas unidades de compliance, de mesmo integridade em geral, por questão de custo. Então, aí fica um registro negativo. É até compreensível, repito, porque muito se discute, teoricamente, inclusive no âmbito das grandes empresas, qual é o ganho que você tem com compliance. Ganho financeiro mesmo, né? A minha venda me traz ganho. O setor de vendas traz ganho. Eu posso mensurar lá quanto eu vendi, quanto eu arrecadei, quanto eu lucrei. O que compliance traz de ganho? Isso é uma dúvida, inclusive, que as grandes empresas têm para fins de seus orçamentos também. Né? E quando as empresas pequenas passam por muitos apertos, elas têm que cortar despesas e acabam cortando também, de novo, esse início de movimento que se tinha em prol de unidades, de pequenas atividades de compliance nelas próprias. Mas só para não ficar sem resposta, quando se pergunta o que compliance traz de ganho, tem uma frase famosa de um procurador dos Estados Unidos que diz o seguinte: se acha que compliance é caro, imagina o não compliance. Né? Imagina quanto você pode se sujeitar de multas, de penalidades, inclusive para qualquer empresa isso é muito sério. Né? Como é que você pode perder o seu bom nome? A gente percebe isso claramente hoje, as empresas lutam por ter bons nomes, né? Uma operação policial, você citou a Petrobras, a gente podia citar tantos outros casos aqui, quando a empresa vai para as primeiras páginas de jornal como envolvida com corrupção, isso corrompe muito o nome dela. Isso corrompe a marca, corrompe o valor de mercado, corrompe o interesse dos acionistas, corrompe o interesse dos parceiros, então isso é muito caro. Então, agir corretamente traz ganhos, inclusive para isso, tá? Para que o seu bom nome seja reconhecido e respeitado. Sem aprofundar muito, mas também as empresas que têm melhores governança, melhor integridade, melhor prática de compliance, não por acaso são as melhores cotadas na Bolsa. Tanto que a Bolsa de São Paulo, que hoje é B3 na Bolsa do Brasil, tem também um índice de integridade e isso reflete claramente. Então, dentro, só para que a gente entenda melhor, das empresas, né? No caso, o compliance ele atua como um fiscalizador, vamos dizer assim, um xerife também, né? É só para quê? Porque você falou. Um pouco de cada. Tenta explicar. Isso. Vamos tentar ser mais claro. Sim, exato. Um pouco de cada. Sim, como eu falei no início, né? O controle tem que existir. Então, os órgãos da empresa têm que ser controlados, inclusive, por ela própria. Então, essa é a primeira preocupação. Eu estou no dia a dia, estou fazendo meus contratos, sou advogado, estou fazendo meu dia a dia, o órgão de controle vai verificar se eu estou agindo nos prazos corretos, se eu estou tendo o custo necessário que se espera. Então, isso é o controle. Sim, entendi. De forma bem genérica. Bem genérica, tá? E o compliance é isso, também é isso. É um controle interno para todos os fins, tá? É a própria empresa se controlando, se organizando. Seja com base nas leis, nas normas externas, seja com base nas normas internas também, como eu falei. A empresa pode ter um código de ética que ela diz, Leandro, você não pode
contratar com Beltrano. Nosso código de ética proíbe. Então, eu tenho que conhecer isso, né? Eu, empregado, tenho que conhecer isso e tenho que honrar isso. E também ela tem que estar fiscalizando para verificar se não houve nenhum tipo de desvio. Isso é o primeiro, digamos, Então, é a lógica do controle. Então é isso que você acabou no final dizendo, né? A pergunta, né? Que muita gente pergunta, o que eu ganho, o que a minha empresa ganha com o compliance, né? E você respondeu também junto o que ela não ganha, né? Então é isso, quer dizer, o compliance faz com que, né, uma empresa ela evite mais ser multada, né? Aquela coisa toda que uma empresa acaba Evite passando multas, se não tiver. evite multas, evite condenações, evite ações policiais. Isso tudo, compliance anticorrupção mira muito nisso. Ações judiciais, trabalhistas, de assédio, ações de parceiros, porque você pode estar com práticas anticoncorrenciais, o parceiro pode te acionar. Então, evita que você seja, portanto, demandado e tenha que arcar com dinheiro para isso tudo. Então, essa é a parte de você agir corretamente, né? Estou cumprindo as normas para que não tenha que pagar penas por isso. Eu vou só reforçar ao outro lado da moeda, que eu agindo de forma íntegra com os meus empregados, com o governo, com os meus parceiros, com meus concorrentes até, eu vou ter um nome no mercado melhor. Então, é a parte de produzir riqueza. Enquanto, de um lado, eu deixo de ter multas e, portanto, gerar perdas, no outro eu produzo riqueza. Se eu sou uma empresa que tem responsabilidade social, por exemplo, eu vou ter mais parceiros querendo atuar comigo. Eu vou ter mais sócios possíveis, eu vou ter novos investidores. Se eu abrir meu capital em bolsa, eu vou ter vou captar mais fácil recursos. Isso não é só... Então, de novo, tem que mesclar os dois lados. Eu tenho que controlar, sim. Você sabe, no seu ambiente de trabalho, né, como tocar seu trabalho, mas alguém vai ficar, olha, aqui o consumo de energia foi excessivo, acabou não cumprindo o prazo que a gente tinha pactuado, esse tipo de coisa. Mas, para além disso, qual mensagem que eu devo passar no meu mercado, né? Qual mensagem, como é que eu quero ser reconhecido? Isso é uma pergunta importante para quando se pensa em compliance. Eu quero ser reconhecido como aquele que pro forma cumpre a lei, pro forma, ou quero aquele que fomenta boas práticas para a minha cadeia de fornecedores, para os meus empregados, para os meus parceiros? Como é que eu quero ser reconhecido? Eu vou sempre reforçar, é a mescla dessas duas coisas, tá? De ser bem reconhecido, estimular boas práticas, mas também, obviamente, estar de acordo com o que a legislação espera e exige. E entendi. Me diz uma coisa, Leandro, a gente já está chegando já quase ao final do programa, mas eu queria saber de você, né, onde o compliance ele se encaixa mais. Quer dizer, vale também para empresas de todos os portes, de todas as áreas de atuação, empresa pública, privada, enfim. Vale para tudo. Certa vez eu estava num evento na OAB aqui no Rio de Janeiro, aí depois que eu terminei de falar, um colega da plateia levantou a mão e perguntou: mas você acha que o ambiente militar precisa de compliance? A gente sempre cumpre as regras. Eu respondi a ele na oportunidade. Todos os ambientes precisam de compliance. É cumpridor de regras, né? Isso, regras, ordens, né? Hierarquia, tudo mais. Todos os ambientes precisam. Tá? Quando a gente fala que tem que ter compliance, não está acusando ninguém de praticar ilicitudes, não está acusando ninguém de viver sem controle, não é isso. É estimular boas práticas, é passar as mensagens corretas. No fundo, usar uma frase que a gente deixa no nosso site do IC Rio, né, que é seguir os caminhos para uma sociedade melhor. Ao fim e ao cabo é isso. Todos nós agimos de forma correta, para além de cumprir as regras, de novo, que é o mínimo existencial, vou chamar assim, a gente está, por tabela, fazendo com que a sociedade melhore. Menos problemas terão, menos gastos menos recursos serão despendidos de forma incorreta, menos conflitos teremos, menos uma série de coisas. Então, a mensagem para empresas privadas, empresas públicas, empresas pequenas, empresas grandes ajam de forma correta. Ajam conforme a lei, sim, mas para além disso, né, estimulem boas práticas, estimulem que a sociedade como um todo evolua junto, porque o barco é o mesmo, estamos todos no mesmo barco. O fato de ser uma cidade, de ser um estado, o país é o mesmo, e a gente quer que o país ande junto, né? Não quer só que minha micro-região esteja bem, enquanto o meu vizinho está mal. Não tem solução.
Queria agradecer a tua participação no programa. Eu conversei aí com o Leandro de Matos Coutinho sobre o compliance. Aliás, ele além de advogado, é presidente do ICRIO, né, que é o Instituto Compliance Rio. Leandro, obrigado pela tua participação no nosso programa, ok? Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Também não posso deixar de mencionar que eu sou pesquisador do CPJM, que é um centro da UERJ, da Escola de Direito aqui da UERJ, do Rio de Janeiro. Uhum. Então, a gente promove estudos sobre a temática de compliance, de integridade, anticorrupção. Então, também fica o convite que todo mundo visite lá o CPJM. A gente tem uma produção acadêmica já consolidada, né? E é isso, assim, eu agradeço muitíssimo o tempo de vocês, uma honra ter participado. Sempre que precisarem, o ICRIO está à disposição e teria, quantas vezes for convidado, quantas vezes virei, com muita honra participar. Muito obrigado e uma boa tarde. Obrigado, Leandro. Esse foi o Conexão Legislativa. Espero vocês no próximo programa.